pessoal, Mundo UFG está no ar. O Reino Unido é o primeiro país do mundo a aprovar vacina contra o novo coronavírus. A vacinação vai começar dentro de alguns dias para idosos e trabalhadores da saúde. A vacina Pfizer deve ser tomada em 2 doses, com 21 dias de intervalo. Essa é a vacina que ficou pronta em menos tempo na história. 10 meses para concluir os passos de desenvolvimento que normalmente duram uma década. Apesar da vacinação, as pessoas precisam continuar se cuidando, usando máscaras e mantendo o distanciamento social. Enquanto isso, aqui no Brasil, uma proposta preliminar com participação do Ministério da Saúde e instituições como o Fiocruz e Instituto Butantan planeja um cronograma nacional de vacinação contra a Covid-19 em 4 fases. A primeira com prioridade para trabalhadores da saúde, idosos a partir de 75 anos ou que estejam em instituições de longa permanência e também para os povos indígenas. A segunda fase será focada em idosos de 60 a 74 anos. Na terceira estarão pessoas com comorbidades, condições médicas que podem agravar a doença. E a quarta fase vai focar em professores, profissionais da segurança pública, trabalhadores do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. As 4 fases somam mais de 109 milhões de pessoas que vão receber 2 doses da vacina, de acordo com essa previsão preliminar. A situação na região sul do Brasil piorou no último mês em todos os estados. O epidemiologista Lúcio Botelho diz que a pandemia pode fugir de controle se nada for feito, porque os 3 estados estão no ápice da curva de casos. Segundo o especialista, é necessário intensificar as medidas de distanciamento social e restringir a circulação de pessoas. Na região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná, 50 pessoas esperam por uma vaga na UTI. O governo gaúcho anunciou novas medidas para 19 das 21 regiões do estado classificadas como de alto risco. Dezembro já chegou e a recomendação de infectologistas é que as festas de fim de ano sejam celebradas virtualmente ou que sejam feitas apenas com pessoas que já fazem parte do grupo de convívio, aquelas que moram na mesma casa. Segundo Raquel Stutt, da Unicamp, é preciso que as reuniões esse ano sejam assim, para que no ano que vem possamos comemorar juntos. Se mesmo com os riscos for realizada uma reunião presencial, o ideal é que seja feita em um local aberto e que as pessoas mantenham distância mínima de 1,80 m umas das outras. Uma ex-aluna da UFG, formada em letras em inglês, fundou o projeto Inglês Free para ensinar língua inglesa de graça. O Free English busca promover o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens de escolas públicas por meio do ensino gratuito da língua e da cultura inglesa. A primeira turma de 2020 contou com aulas presenciais de janeiro a março, no residencial Vale dos Sonhos, em Goiânia. Durante a pandemia, adaptamos nossas aulas para o modo remoto e hoje contemplamos alunos de 13 estados brasileiros diferentes. Atualmente, temos 2 turmas de inglês nível básico e nosso time é composto por 4 professoras e 3 monitoras voluntárias, todas vinculadas ao UFG de alguma forma. Logo no início, o projeto foi submetido a um edital da ONG Partners of the Americans, com sede em Washington e escritórios na América Latina. Pelo edital, o projeto foi contemplado com R$5 mil. A Partners of the Americas é uma ONG americana com sede em Washington, D.C. e que foi fundada no ano de 1964 pelo então presidente Kennedy como projeto ligado à Aliança para o Progresso. O projeto Free English ele tem grande importância na sociedade porque ele possibilita que jovens sem condições financeiras tenham acesso ao aprendizado da língua inglesa, contato com a cultura americana. E nós sabemos, que no mundo globalizado como o nosso, isso abre portas para oportunidades futuras que talvez sem o projeto esses jovens não tivessem. Por isso que ele é tão importante aqui para nós. O Free English está com inscrições abertas. Quem quer ser professor voluntário pode se inscrever até 15 de janeiro. Já para alunos que querem aprender inglês,
As inscrições vão de 15 a 27 de janeiro. Mais informações pelo 62 985 18 8624 ou pelo perfil do projeto no Instagram, _FreeEnglish. A Daiane, que criou o projeto, é um exemplo de quem se formou na Universidade Federal de Goiás e hoje faz parte da Sempre UFG, uma plataforma que reúne egressos e egressas. A ideia é que a universidade conheça quem já se formou, abrindo possibilidades de parcerias e colaborações. Numa estratégia de defesa da universidade, sobretudo no tempo que nós vivemos, onde as universidades são objetos de questionamento por parte de agentes de governo, por parte da sociedade, ter os egressos próximos e reconhecendo e conhecendo, né, a nova universidade que desabrochou aqui em Goiás, essa relação fortalece no movimento em que as duas partes são beneficiadas, né? E aqui internamente nós estamos investindo bastante na plataforma Sempre UFG, que procura contar a história dos nossos egressos, de trazê-los para participarem de eventos aqui, trazendo conhecimento, depoimentos, participando de palestras, de cursos, também oferecendo serviços da universidade para esses egressos. Trazer cada vez mais esse sentimento de pertencimento mútuo. Os ex-alunos pertencem ao UFG e a UFG pertence aos ex-alunos. E vem novidade logo no início de 2021, o lançamento do aplicativo oficial do projeto. Se você quer fazer parte, é só acessar sempreufg.ufg.br para se cadastrar. A plataforma também está no Instagram, @sempreufg. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Primeiro de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Hoje o tratamento já existe, mas a falta de informação continua. Você sabia, por exemplo, que contrair o vírus de HIV não significa necessariamente ter AIDS? Quando nós dissemos que um paciente ele é portador do vírus HIV, eu estou dizendo que ele é um indivíduo que se infectou com esse vírus. E necessariamente ele não é uma pessoa que já adoeceu pelas alterações no seu organismo que esse vírus vai provocar. Então, a infecção pelo HIV é diferente da AIDS, porque a AIDS, quando posteriormente à infecção, a pessoa começa a desenvolver uma série de sinais e sintomas, né, que debilitam, que são prova da sua debilidade, da sua resposta imune, né, e, portanto, ele está doente pelas condições que o vírus levou a ele. Professor, o vírus pode ser transmitido nos dois casos, em quem está com HIV, mas não desenvolveu a infecção, e também na AIDS, ou não, é só em um tipo de caso? Não, ele se transmite em qualquer momento, né? Desde o início do processo infeccioso, quando nem mesmo os exames estão acusando que o indivíduo está infectado, porque existe ainda um tempo que a gente chama de janela imunológica, que é um tempo entre a ocorrência da infecção e a capacidade do teste de detectar essa infecção. Então, mesmo antes dos testes acusarem a presença da infecção, a pessoa já transmite. E durante a doença também, desde que ele, logicamente, não esteja fazendo o tratamento adequado. E a gente fala em tratamento para quem desenvolveu a doença, quem tem AIDS, e também para quem contraiu o vírus, está com HIV, mas não desenvolveu a doença? Sim.
Essa é uma novidade, entre aspas, porque nos últimos 10 anos, os estudos mostraram que, diferentemente do que se pensava, é muito importante começar o tratamento o mais precoce possível. Até poucos anos atrás, se imaginava que os efeitos colaterais das drogas eram tão tremendos e tão tóxicos, e uma vez iniciada a terapia, o indivíduo não poderia deixar de fazer uso dela até o fim dos seus dias. Hoje nós sabemos, através dos estudos, que muda muito a sobrevida das pessoas quando elas aderem a um tratamento o mais precocemente possível. Então, não é necessário esperar uma degradação do seu sistema imunológico para poder iniciar o tratamento. Daí que tanto indivíduos que apenas estão infectados, mas com seu padrão de resposta imunológica ainda preservado, comecem a se tratar para mantê-lo dessa forma, assim como aqueles que se descobrem doentes, infectados já doentes, que eles comecem a se tratar. No início da epidemia de HIV, não existiam tecnologias de medicamento como hoje. Atualmente, já há um tratamento. Então, as pessoas que hoje se descobrem com HIV podem levar uma vida normal, desde que ele consiga, logicamente, aderir à proposta de tratamento, né, da terapia, e se adequar aos limites que são atualmente também considerados mínimos que estes tratamentos requerem, né? Ele vai viver como uma pessoa que tem uma outra doença crônica qualquer, como hipertensão, diabetes, vai casar, vai ter filhos, né? Isso é muito bom. Se de uma parte o número de casos de AIDS diminuiu, isso não é verdade em relação ao número de pessoas que continuam se infectando diariamente. A prova maior é o número de gestantes infectadas. Então, o preservativo continua sendo a melhor ferramenta de prevenção. O Ministério da Saúde divulgou o Boletim Epidemiológico HIV/AIDS 2020, com dados referentes ao ano passado. A professora sênior da UFG afirma que os dados podem estar com delay de informação por conta da pandemia, que impactou o trabalho de secretarias e do Ministério da Saúde. Segundo o boletim, o Brasil tem 920 mil pessoas com HIV. 77% estão em tratamento e dessas, 94% atingiram carga viral indetectável, por isso não transmitem o vírus por via sexual. Isso significa muito esforço do Ministério, de todas as pessoas no Brasil que lidam com essa temática, também porque são sempre cientistas, profissionais de saúde muito apaixonados, né, por essa questão, que não deixam a peteca cair, apesar do corte orçamentário em relação à questão da AIDS especificamente, porque antes nós tínhamos um recurso específico e hoje nós estamos dentro de um bolsão, né, de recursos que tem que ser distribuído para várias outras patologias, incluindo as hepatites, a tuberculose e outras doenças crônicas. O Mundo UFG vai para um rápido intervalo e já volta. O CEPAI, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, tem 71 alunos com algum tipo de necessidade educativa específica. E o centro conta com o apoio de estudantes de licenciaturas da UFG
para auxiliar na aprendizagem dessas crianças e adolescentes. As inscrições para participar desse projeto de inclusão estão abertas. O projeto de ensino Educar na Diversidade, ele foi, na verdade, um dos primeiros projetos de ensino da UFG aprovado em 2018, e ele funciona da seguinte forma. O projeto organiza toda essa inclusão, acessibilidade e permanência do aluno com algum tipo de necessidade educativa especial dentro do CEPAI, e é um projeto que ele dialoga com os cursos de licenciaturas da UFG, né? Porque a gente trabalha com bolsistas das licenciaturas no atendimento individualizado a esses alunos com algum tipo de necessidade específica, né? Então, nós hoje temos 15 bolsas de iniciação científica, né? São bolsas da PROAD e são bolsas específicas para o projeto de inclusão do CEPAI. Os mediadores recebem cursos de formação e trabalham individualmente com cada um dos alunos. Esses cursos de formação são nas diferentes áreas que vão dar esse suporte. Dentro da área de autismo, como é o trabalho com alunos com autismo, dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, deficiência intelectual, síndrome de Down, alunos sem oralização, né, sem condições de fala. Então, assim, a gente tem esse curso de formação durante todo o ano para que esse bolsista, para que esse mediador pedagógico inclusivo, ele consiga estar em sala de aula fazendo o acompanhamento individualizado. Ele acompanha a aula junto com o aluno no presencial, dentro da sala de aula, ali próximo ao aluno, explicando as atividades, fazendo adaptações nas atividades pedagógicas que o professor propõe, caso o aluno precise. Ele está em outros espaços da escola, mesmo nos horários de intervalo, fazendo essa inclusão social também desses alunos que necessitam desse tipo de apoio. Então, é um trabalho muito individualizado. Atualmente, as aulas do CEPAI são remotas e assíncronas, e as atividades dos mediadores também foram adaptadas. Então, os mediadores agora, de forma online, eles fazem atendimento 2 a 3 vezes por semana com esses alunos para organizar a rotina de estudo, organizar as atividades que os professores mandam, fazendo adaptações, fazendo explicações, adequações a esse trabalho. Então, assim, tem sido um trabalho bastante intenso. Alunos de licenciatura que cursam entre o segundo e o penúltimo período do curso podem se inscrever até 6 de dezembro pelo site cepai.ufg.br. Esses licenciandos, com certeza, eles saem da graduação da UFG com essa formação específica e serão, com certeza, educadores diferenciados no nosso mercado de trabalho, farão um trabalho diferenciado nas escolas. O projeto Fazarte está com inscrições abertas para o preparatório Enem, com a contribuição de estudantes e professores da UFG e integrantes da comunidade em geral. O Fazarte, que é um projeto que esse ano completa 15 anos, há 14 anos dentro do pré-vestibular, e que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, um projeto de extensão popular, que visa exatamente socializar esse conhecimento, que é produzido dentro da universidade junto com a classe trabalhadora brasileira, uma classe social que é historicamente excluída do ensino superior público, e que o Fazarte, então, visa contribuir para a superação dessa exclusão e para a criação de condições para uma transformação radical da sociabilidade que a gente vive hoje na nossa sociedade. A pandemia afetou gravemente as nossas atividades esse ano, tendo em vista que o nosso projeto é muito voltado para a prática cotidiana, a atividade prática cotidiana, pessoalizada, Entretanto, nós temos desenvolvido ainda atividades durante a pandemia, inclusive agora estamos com as monitorias, estamos fazendo monitorias de todas as matérias que estão ocorrendo aos sábados, das 8 horas da manhã ao meio-dia, e que vão se estender até o final de semana anterior ao Enem. Para se inscrever, é só acessar nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, seja o nosso blog, e preencher o formulário que você vai encontrar lá, que a gente vai chamar você para participar do processo.
O Fazarte também fornece material de apoio, né, virtual durante a semana, né, seja lista de exercícios, seja material de acompanhamento na leitura, para que o estudante consiga acompanhar a monitoria ao final da semana, né. E o público-alvo são estudantes de escola pública, né, seja escola pública federal, seja estadual, seja municipal. E se você é um indígena ou quilombola, também pode nos procurar, porque a gente dá preferência de vagas para vocês. O livro Grande Otelo, o intérprete do cinema e do racismo no Brasil, ganhou o prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, que seleciona os melhores livros publicados anualmente em diferentes categorias. O livro premiado foi escrito pelo professor Luiz Irano, da UFG. O livro narra a história do cinema e do racismo nessa área, a partir da trajetória de Grande Otelo, que foi um dos principais atores do cinema brasileiro durante o século XX, participando dos nascentes projetos de industrialização do cinema no Brasil, como nos estúdios da Cinédia, no Realismo Carioca da Atlântida, nos Fragmentos de It's All True, filme inacabado de Orson Welles no Brasil, passando por Rio Zona Norte, de Nelson Pereira dos Santos, marco do realismo independente, passando também por Macunaíma, filme em que o cinemanovista Joaquim Pedro de Andrade se aventura na literatura modernista e na chanchada, e também no filme Quilombo, um filme com proposta antirracista de Cacá Diegues. Vale lembrar também que, ao final da carreira, ele participa dos filmes do cinema marginal, como Nem Tudo é Verdade, de Rogério Sganzella, e filmes de Júlio Bressani. Ao mesmo tempo, Grande Otelo, um ator negro de baixa estatura, permite narrar as relações raciais em momentos chaves do cinema brasileiro. A ideia do livro surgiu a partir da seguinte pergunta: como num país extremamente racista como o Brasil, foi possível um ator de baixa estatura e com feições infantis constituir uma carreira sólida, participando dos principais momentos do cinema feito no Brasil? A resposta para essa pergunta você encontrará na leitura desse livro, fruto de 8 anos de pesquisa em arquivos, bibliotecas e cinematecas no Brasil e nos Estados Unidos. A pesquisa e o livro receberam apoio da FAPESP e da CAPES, e pode ser encontrado no site da editora UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que editou o livro, e nas principais livrarias físicas e online do Brasil. Estudantes de Relações Internacionais da UFG tiveram um artigo publicado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. O artigo é sobre militarização do espaço. No segundo semestre do ano passado, eu e mais 2 amigos, a Larissa Duarte e o Matheus Alves, alunos do curso de Relações Internacionais da UFG, fizemos uma matéria ministrada pela professora Laís Tomás, chamada Política Externa dos Estados Unidos. Na matéria, nós tivemos como forma avaliativa escrever um artigo, e nós escrevemos sobre a força espacial dos Estados Unidos e como essa força poderia transformar o espaço, que antes era uma zona neutra, em uma zona militarizada. Ao mesmo tempo, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas de Alcântara estava entrando em vigor, para negociar o aluguel do Centro de Lançamento de Alcântara. Por eu ser natural de São Luís do Maranhão, esse tema me despertou muito a atenção. Então, dentro do jogo de política mundial, o que pode acontecer com a militarização do espaço a partir da criação de uma força espacial? E o que o Centro de Lançamento de Alcântara, estrategicamente localizado no litoral do Maranhão, tem a ver com isso? A principal contribuição do artigo é mostrar como esses atores menores são relevantes dentro da política mundial. O artigo se chama Space Politics Intertwined, the Space Force and the Alcantara Safeguard Agreement in the Adventure of Militarizing Space, que significa Políticas Espaciais Interligadas, a Força Espacial e o Acordo de Salvaguardas de Alcântara, na jornada de militarização do espaço. O artigo foi publicado em inglês na The Yale Review of International Studies e você pode ler acessando o site da revista. O Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.